Eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você já ouviu falar em Gram Parsons? Um artista que fez parte de bandas famosas de country e folk, virou amigo do Mick Jagger e melhor amigo do Keith Richards. Com eles, inclusive, compondo um dos maiores clássicos dos Rolling Stones pra ele, mas que acabou morrendo jovem por conta de uma overdose e por causa aí de um acordo que ele fez com seus amigos. Teve seu corpo roubado de um aeroporto por cowboys funerários para que seu desejo fosse atendido. Caso não conheça a história, eu queria saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, o Gram Parsons foi um cantor, compositor e guitarrista de country nascido nos Estados Unidos, sendo considerado aí como um dos precursores do chamado country rock, incorporando elementos de R&B, soul, folk e rock em suas músicas. E ele nasceu de uma família rica, tá? Mas com problemas crônicos de alcoolismo e depressão. Sua mãe, a Aves, era herdeira de uma empresa de exploração de frutas cítricas. E seu pai, o Ingram, era um militar que tinha participado da Segunda Guerra Mundial, com ambos sendo viciado em álcool, coisa que fez o seu pai também tirar a própria vida, isso quando o artista tinha apenas 12 anos de idade. Com sua mãe, então, depois casando com o seu padrasto, o também bastante rico e empresário Robert Parsons. E eu tô frisando aqui que eles tinham grana porque isso é importante pra história, tá? Mas enfim, sua história mais profissional com a música começa mais ou menos em 1965, quando ele tinha uns 19 anos de idade, ao entrar para estudar teologia na Universidade de Harvard, onde ficou apenas por 6 meses, mas saiu de lá fazendo parte da International Submarine Band, que tocava ali um rock, mas com fortes componentes de country. Porém, apesar de eles terem lançado aí um EP que tinha covers e também algumas composições do próprio Gram Parsons, eles não conseguiram fazer muito sucesso não. Isso apesar até de uma dessas composições ser a música Luxury Liner, que ficaria muito famosa na voz de Emmylou Harris em 1976. E assim então a banda acabou encerrando as atividades. Mas é agora que ele consegue ficar bem mais conhecido aí no meio. Isso porque nesse momento ele é convidado para fazer parte da já famosa banda de country e folk The Byrds, assumindo o piano no lugar do David Crosby, que tinha acabado de sair, com ele inclusive ajudando e muito aí na sonoridade do disco Sweetheart of the Rodeo de 1968, que na época acabou não agradando tantos fãs, mas que hoje em dia é considerado um clássico. Inclusive a música Hickory Wind aí, que é um dos clássicos da banda e foi regravada por diversas vezes, foi composta por Gram Parsons, tá? Assim como a 100 Years For Now, tá? Que eram as únicas originais que estavam nesse disco. Porém, apesar de toda essa participação, ele também acabou não ficando muito tempo na banda não, saindo apenas poucos meses depois disso. Isso porque o The Byrds iria tocar na África do Sul, coisa que ele não concordou, porque nessa época estava acontecendo por lá o Apartheid. Com ele então ficando na Inglaterra, que era o lugar onde a banda estava nesse momento. E foi nessa época então que ele conheceu e se tornou muito amigo do Mick Jagger e principalmente do Keith Richards, com eles passando horas e horas tocando canções mais antigas e obscuras do mundo da música, principalmente do country, né? Coisa que influenciou os Rolling Stones a colocar então elementos de country em várias de suas músicas que eles lançaram na época, como por exemplo os clássicos Honky Tonk Woman e Wild Horses, né, que foram lançados em 1969, com essa última inclusive que é famosíssima, né, sendo uma espécie de presente que eles fizeram ao Gram Parsons. Olha a importância que ele teve aí, né? Mas enfim, depois disso aí ele voltou aos Estados Unidos, mais especificamente a Los Angeles, né, que era um lugar que ele gostava bastante, com ele se juntando ao Chris Hillman para formar a banda Flying Burritos Brothers, que já tinha um estilo mais country rock, né, sendo considerada aí como um dos precursores do estilo, com a banda já ficando bastante conhecida em 69 mesmo, com o lançamento do seu primeiro e mais famoso disco, o The Gilded Palace of Sin, que tinham algumas músicas compostas pelo Gram Parsons, entre elas algumas que viraram dos maiores clássicos da banda, como Juanita e Sin City. Porém, ele também não ficou muito tempo na banda não, ele não era um cara de ficar muito tempo fazendo as coisas. Saindo já no ano seguinte, muito por ter se desinteressado, mas também porque ele já estava ali com problemas com drogas. Passando ali os próximos anos sem conseguir fazer muita coisa ali em termos de música, né? E nesse momento então ele passa a acompanhar os Rolling Stones em turnês e também em sessões de gravações. E ele só ficava por lá, tá? Ele não tocou com eles não. Acontece que ele também foi expulso desse acompanhamento aí pela esposa do Keith Richards, muito por conta do
uso descontrolado de álcool, cocaína e heroína, além das brigas constantes que ele vinha tendo com a sua esposa Gretchen Burrow. Então, novamente voltando aos Estados Unidos em 1972. Foi nesse momento então que ele se juntou a Emmylous Harris e começou a participar do The Fallen Angels, lançando até mesmo um disco com eles, além também de ter lançado um disco solo, que tinha músicas como In My Hour of Darkness, por exemplo. Com esse disco solo, até que sendo bastante bem recebido pela crítica, apesar de ter vendido pouco. Mas seria logo no ano seguinte, em 1973, que ele faleceria aos 26 anos de idade por conta de uma overdose. E é aqui que a parte mais bizarra de toda essa história começa. Mas pessoal, rapidinho chegar nessa parte, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, beleza? Bom, mas antes de falar do que aconteceu depois da morte dele, eu preciso falar o que aconteceu antes e também como aconteceu a morte dele. Já que seria isso que causaria aí a fuga dele do próprio velório. Gram Parsons aí morreu de uma forma bastante precoce, né? No dia 18 de setembro de 1973, aos 26 anos de idade. E no dia de sua morte, ele estava fazendo algo que ele gostava muito, tá? Já que ele costumava ir ao deserto de Joshua Tree, lá na Califórnia, pra relaxar. E com isso, entenda a beber bastante, usar drogas e ver discos voadores, tá? E nesse dia aí, ele foi fazer exatamente isso, tá? Mas ele estava acompanhado de outros 3 amigos. E se sentia bastante cansado, tá? Até por conta de tudo o que ele fez nos anos anteriores que eu contei. Acontece aí que na ânsia de descansar, ele acabou exagerando em todas essas coisas aí de bebidas e drogas, né? E talvez até em ver discos voadores, não sei. Coisa que fez então ele ter uma overdose dentro do quarto número 8 do hotel Joshua Tree Inn, onde ele estava hospedado esse dia e acabou falecendo. Com isso, seu padrasto, né, que inclusive nesse momento já era viúvo de sua mãe, correu para organizar o velório. E aí vocês lembram que eu disse lá que a família dele tinha grana, certo? Então, a verdade é que eles tinham bastante grana mesmo, tá? Eles eram meio poderosos ali no seu estado de origem, que era a Flórida. E assim foi organizado um velório ali com tudo que tinha de mais luxuoso e pomposo. Era o velório de alguém de uma família poderosa, né? E a cerimônia aconteceria na cidade de Nova Orleans. Mas ele não chegou até lá, tá? E isso meio que porque o falecido Gram Parsons não quis. Isso porque, segundo o Phil Kaufman, né, que era um empresário, amigo dele, inclusive um dos que estavam no deserto com ele no dia de sua morte, alguns meses antes disso acontecer, os dois tinham estado ali no funeral de um amigo músico deles. E em um momento ali em que ambos estavam diante do caixão olhando para o cadáver do amigo, o Gram teria dito que aquilo era uma babaquice, que ele não queria que o seu velório fosse daquela forma. Pedindo então ao amigo que, se caso ele morresse, que levassem o seu corpo até o deserto, aquele mesmo lá de Joshua Tree, que tomassem cerveja e queimassem o seu corpo lá mesmo. Com o Phil questionando ao Gram se ele faria o mesmo, né, que concordou, é claro. E assim então os dois apertaram as mãos, selando esse acordo. Então, quando o Phil viu como seria o velório do Gram, ele viu que não seria ali do jeito que ele queria que fosse. Então ele se juntou ao road Michael Martin, que inclusive também estava lá no deserto no dia da morte do Gram Parsons, e juntos então planejaram bem mais ou menos como que eles mudariam isso. Afinal, o velório ali já estava sendo todo organizado pelo padrasto do Gram, né? Mas não era assim que era para acontecer. E vocês lembram lá que eu disse que a cerimônia aconteceria em Nova Orleans, né? Só que o Gram Parsons morreu na Califórnia, então o corpo dele teria que ir até lá. Assim, o plano que eles tiveram foi então o de roubar o corpo do amigo ainda no aeroporto de Los Angeles, antes dele viajar. E assim, então, para isso, antes de se encaminhar até o aeroporto, os dois vestiram jaqueta, botas e chapéu de cowboy por algum motivo, com a intenção de se passar por agentes funerários. Sim, vestidos dessa forma. Mas enfim, assim então eles partiram completamente bêbados em um Cadillac funerário para conseguir cumprir a missão de sequestrar o corpo do amigo em pleno aeroporto de Los Angeles. E o mais incrível é que eles conseguiram, esse plano maluco deu certo, mesmo com um disfarce de cowboy funerário, né? O que é bizarro. E os dois chegaram ali por volta das 10 horas da noite com o carro na pista onde o corpo seria embarcado, convenceram os funcionários e a polícia de que a família, na verdade, tinha mudado de ideia e saíram de lá com o corpo do artista. Inclusive, para isso aí, o Phil teve que assinar um documento, tá? Onde ele colocou o nome ali de Jeremy Nobody, que seria tipo Jeremy Ninguém, né? Se as pessoas lá tivessem prestado atenção, elas perceberiam. E assim, cerca de 3 horas depois disso, eles chegaram ao deserto, colocaram 5 galões de gasolina em cima do caixão
caixão e colocaram fogo no corpo do amigo enquanto tomavam cerveja, cumprindo assim a promessa feita a ele, né? E vocês podem estar se perguntando agora, né? Tipo, eles não foram presos? E não, tá? Não foram. Tudo isso aí foi descoberto pouco tempo depois, tá? É claro, né? Com a polícia, inclusive, batendo na porta do Phil. Porém, naquela época não tinha nenhuma lei contra o roubo de cadáveres no estado. Portanto, os dois foram enquadrados somente no crime de roubo do caixão, tá? Sendo condenados apenas a pagar $1.300 ao padrasto do Graham, que seria aí justamente o preço do caixão, né? Seria um reembolso pelo roubo. E assim então se encerrava uma das histórias mais bizarras do showbiz, onde os amigos do Graham Parsons o ajudaram a fugir do próprio funeral, né? E até hoje em dia, tá? Caso você esteja aí no deserto de Joshua Tree, você pode encontrar o lugar ali onde o corpo dele foi queimado, já que lá você pode encontrar uma espécie de memorial ao artista, tá? Tem até hoje lá, se você quiser ver. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia essa história, o que você achou dela, é muito maluca, né? Como tudo isso deu certo, ninguém sabe, acho que até hoje. Aqui do Zé tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!